Olá, eu sou Pedro e sou integrante da equipe da Central de Compras que é responsável pelo Almoxarifado Virtual Nacional. O vídeo de hoje busca apresentar o processo de precificação de itens, seja da cesta inicial, sejam os que venham a ser incluídos posteriormente durante a execução do contrato. Sobre a cesta inicial, é importante destacar que cada contratante deverá fazer a precificação dos seus itens. Infelizmente, não será possível utilizar os preços da cesta inicial da Central de Compras, pois todo o processo foi realizado no início do ano. Então, esses preços não estariam mais atualizados no momento que esses novos contratos forem firmados. Para auxiliar, a Central de Compras disponibilizou a extração do ComprasNet de todos esses itens constantes da cesta inicial. Infelizmente, não há como nós extrairmos de todos os itens que venham a ser posteriormente incluídos por cada nova contratante. Então, nesse momento, cada uma deverá elaborar sua própria planilha, utilizando o painel de preços, conforme as regras do termo de referência. Então é isso, vamos iniciar o processo. Então vamos para o processo de precificação em si. É importante lembrar que existem duas instruções normativas que regem esse tema. A Instrução Normativa número 5 de 2014, que era vigente no momento da primeira precificação da cesta de itens, e a mesma que deve ser utilizada pelas participantes da IRP e aderentes à ata no momento de firmar os seus próprios contratos. Elas deverão atualizar os preços dos seus itens. E a Instrução Normativa número 73 de 2020, que é utilizada para a inclusão de novos itens, ou seja, qualquer item que esteja fora da cesta inicial deve utilizar essa instrução normativa. A Central de Compras disponibilizou a extração de todas as planilhas desses itens da cesta inicial, que é a mesma estrutura da planilha que eu tenho aqui. Eu estou tratando da inclusão de um novo item, mas a planilha em si é a mesma. Ela possui as informações essenciais para a precificação de um novo item. Então, você, quando tem a especificação do item que você quer incluir, você fará a precificação utilizando essas informações. No caso, a planilha possui as informações da identificação da compra, identificação do item da compra, ou seja, é o número da licitação, o ano da licitação e o número do item no rol de itens que foram licitados, a modalidade da compra, se nós estamos tratando de um pregão, uma dispensa, por exemplo, o CATMAT, que é o número do item, o cadastro do item no catálogo de materiais. Então, por aqui você já consegue ter uma ideia dos itens que você vai colocar ou não, porque todos os itens com a mesma descrição possuem o mesmo CATMAT. Você tem a descrição, que aqui seria o padrão descritivo de material, que é o código, o nome daquele código, por assim dizer. Você tem a descrição completa do item de compra, ou seja, existe uma descrição mais detalhada que é registrada pela própria licitante no momento do processo licitatório dela. Nós temos a unidade de fornecimento, que é a informação necessária para poder diferenciar entre os itens que possuem a descrição compatível que você quer, para poder saber se ele atende ou não à especificação pela questão de quantitativo. A marca do material da compra, que é importante. No momento que você está especificando um novo item, você não define a marca, você define apenas a especificação, a qualidade daquele item. Quem faz a definição da marca é a contratada, e a contratante vai fazer a verificação se aquela marca atende ou não à especificação que ela determinou, mas não cabe à contratante indicar a marca. A unidade federativa em que foi realizada a licitação, lembrando que todas as pesquisas, inclusive quando forem feitas inclusões de novos itens, cada contratante deverá elaborar sua própria planilha. Deve lembrar que são sempre compras nacionais. O mês do resultado da compra e o valor que foi licitado daquela unidade. No caso, toda a precificação ela é dividida em 4 etapas, que é o detalhamento da especificação, a definição da unidade de medida, a identificação das compras compatíveis, que é o uso em si dessa planilha, e a definição do preço base, que é feito pela planilha também. Então, vamos trabalhar com cada uma dessas etapas separadamente. Vamos agora fazer a primeira etapa, que seria a especificação do item. No caso, a inclusão que nós estamos tratando aqui seria de um clipe 8/0. Então, aqui eu vou escrever qual que é a especificação do item que eu estou querendo, até no momento que eu mandar essa planilha para a contratada, para ela poder saber qual que é o item que nós estamos colocando. Então, no caso, seria clipe, tamanho 8/0, formato paralelo, material
niquelado. Então, esse é o item que nós estamos incluindo. Então, essa é a especificação básica que nós precisamos incluir. Pode ver que não foi definida nenhuma marca, nenhuma especificação que direcione a uma determinada marca. É importante sempre se atentar a essa situação. Então, a primeira etapa é a especificação. A segunda etapa é a definição da unidade de medida, pois nós temos vários tipos de unidade. Nós temos unidade, pacote, folha, rolo, resma, enfim. Como nós temos várias unidades, é importante você definir qual que será a de fornecimento e dentro da unidade o quantitativo. Então, no caso, nós estamos querendo fornecer que seja a caixa de 25 unidades. Pode verificar que quando nós vamos aqui na parte de unidade de fornecimento, nós temos vários tipos de unidades de medida diferentes. Nós temos caixa com 500 gramas, caixa com 100 unidades, 25 unidades, a própria unidade. Então, é necessário que você faça essa definição para a contratada poder saber e também para poder precificar. Que o item com 100 unidades ele é mais caro que um item com 25 unidades. Então, essa é a segunda parte, que é a definição da unidade de medida. A terceira parte, que é a mais importante, é a identificação das compras compatíveis. Então, aqui nós utilizamos a planilha em si. Eu trabalho usando a modalidade de duas cores. Uma cor para as compras que são compatíveis e outra cor para as compras que não são compatíveis. Eu trabalho utilizando principalmente a descrição completa do item de compra, porque aqui fica mais fácil eu poder saber o que foi licitado, se ele é compatível com o que eu estou querendo incluir na cesta de itens do Almoxarifado Virtual Nacional. Então, no caso, a gente está tratando da inclusão do item 8/0, no clipe de papel 8/0. Então, por exemplo, aqui são itens tamanho 0, então eles já ficam fora da especificação, então eles eu vou retirar. Normalmente eu destaco uma cor vermelha. Os itens tamanho 8/0 já ficam. Voltando para o 6/0, que é fora da especificação, eu vou marcar também para poder retirá-lo. 4/0, aqui nós temos 8/0 de novo. Enfim, toda essa parte de separação, você utiliza as informações básicas, que as principais são questão de medida, por exemplo, 8/0, 4/0, a questão do material, porque eu falei que era niquelado, então, por exemplo, aqui nós temos algumas compras que são de clipes galvanizados, então ele já está fora da especificação que eu quero colocar. E a questão da unidade de medida, pois eu falei que seria a caixa com 25 unidades, nós aqui, por exemplo, temos unidades com 500 gramas, que também está fora. Então, você tendo essas especificações, você consegue definir apenas as compras que possuem o item que você quer. Então, vou separando aqui também, até chegar só a relação de compras efetivas compatíveis com o item que eu quero disponibilizar. Então, vou fazendo a seleção aqui. 0, 3, 4, 8 fica. Eu vou indo por etapas, então aqui eu estou começando a trabalhar só com o tamanho. Depois eu vou para a parte material e depois eu vou para a parte de unidade de medida. E isso cabe para qualquer item. Se for envelope, por exemplo, você vai pelas medidas, pela questão do material, por exemplo, se tem visor, se não tem visor, tudo isso você vai utilizando para poder separar aqui quais compras são compatíveis, quais compras não são compatíveis. Então, separando aqui, 2/0, 1405. E você vai indo todas as compras. Tem itens que são pouquíssimas compras, tem itens que são, como esse exemplo aqui, mais de 1000 compras. E por isso que a planilha já está, inclusive, classificada por ordem alfabética dos itens, que fica mais fácil, que todos com a mesma especificação ficam juntos. Então, 4, 2, 0, 3, 6, 2, 6 de novo, 2, 4. E assim você trabalha com toda a especificação.
e acabou. Foram um total de 2.043 compras. Depois que eu termino, eu sempre faço uma revisão para poder verificar se passou ou não passou algum item. No caso do clipe fica um pouco mais fácil pela questão da medida. Então, como ele é 8/0, eu vou mandar pesquisar por todos os itens que tenham o número 8. Então eu consigo verificar se eu passei, se eu tirei ou não coloquei algum item que deveria estar disponível. Então aqui os 8/0 não estão marcados em vermelho, ou seja, continuam, né, para poder fazer continuar com a análise desse item. 8/0 continua, 8/0 também. Aqui eram os de tamanho 8 que ficaram retirados, então eles precisam participar. Eu vou voltar a cor original deles aqui. Esses aparece o 8 pela questão da medida. Aqui também pela medida, 4,8 milímetros. Aqui tamanho 8 está ok, tamanho 8 ok também. Então, todos os que estão tamanho 8 estão definidos aqui. Então fica mais fácil agora. A gente não terminou ainda a definição, né, a limpeza aqui das compras compatíveis. Então o que eu vou fazer agora? Eu vim aqui na própria coluna unidade de fornecimento mesmo e mando filtrar apenas os que não estão na cor vermelha. Então agora eu só tenho aqueles que eram os 8/0. E eu vou continuar a fazer a seleção, que no caso agora era de material niquelado, formato paralelo. Então, eu tinha verificado aqui, por exemplo, esses aqui, material metal. Eu não sei qual que é esse metal que está sendo da compra. Então, nesses casos, eu vou retirar também, pois pode ser niquelado, pode ser galvanizado, pode ser qualquer outro material. Então, por causa disso, como eu não tenho como confirmar qual que é a especificação, essas compras ficam de fora também, elas não são consideradas compatíveis. Então, todas aqui ficam fora também. Aqui o niquelado está ok. Aqui já temos compras aço epóxi, isso aqui ainda colorido, que não é o caso, então ele sai. E aqui são de itens galvanizados, também ficam fora. Então, galvanizado todo sai. Agora eu vou reaplicar o filtro que eu tinha colocado, então novamente estão aparecendo apenas os que estão em cor branca, né? E agora a gente vai para a segunda fase, que seria da unidade de fornecimento. Então agora eu vou vir aqui e vou limpar o filtro que eu tinha colocado, eu vou deixar agora o filtro da cor branca aqui na própria descrição mesmo. Então cor branca. E vou classificar de A a Z, que fica mais fácil para poder localizar todos os itens com a mesma especificação. No caso, nós estamos tratando do item de 25 unidades. Então, esses aqui de 100 unidades estão fora, 12 unidades estão fora, 200 unidades estão fora. 25 permanece. 50 unidades já ficam fora também. 500 gramas ficam fora. Nós temos aqui esses itens que estão como unidade. Essa unidade eu não tenho como definir se é uma caixa, se é o próprio clipe. Então, por causa disso, a gente verifica na própria descrição completa se foi colocada alguma informação a mais. Então, no caso, eu não tenho para poder saber qual que é a unidade de medida. Então, como pode ser qualquer tipo de caixa, qualquer quantidade na caixa, essas compras ficam fora. E essa de baixo é a mesma coisa, ela não me fala também qual que é o quantitativo. Então, também ficam fora. Venho novamente, reaplico o filtro e verifico agora que só tenho compras com caixas de 25 unidades e de clipes de material niquelado, tamanho 8/0 e formato paralelo. Então todas essas compras aqui, elas são compatíveis. Então nesse caso eu aplico agora uma outra cor, eu deixo normalmente na cor verde. Então agora eu tenho toda a parte de identificação das compras compatíveis finalizadas. Agora nós vamos então para a última etapa da precificação. Agora, para poder fazer a parte do cálculo do preço base do item, o que eu faço para poder facilitar? Eu sempre classifico do menor valor para o maior valor e depois classifico por cor. Eu deixo classificado
vermelho, ou seja, as compras incompatíveis primeiro, e por fim, as compras compatíveis. Já tendo a relação, a própria planilha já tem aqui toda a forma de calcular o preço base do item. Então, eu simplesmente limpo a parte da fórmula que está me passando a relação dos valores que devem ser considerados e escolho aqui, então, para o cálculo da média, todos os valores que estão positivos, né? Todos os valores que estão dentro da compatibilidade com o item que eu quero incluir. E vou fazendo a mesma coisa para o desvio padrão, para a questão do cálculo da mediana também. A planilha já me falou que será o preço da mediana que vai ser utilizado para chegar ao valor base do item. Por quê? Conforme as próprias regras do termo de referência, as regras de média ou mediana vão ser utilizadas conforme a variação dos preços dos itens. Se você tem preços muito extremos uns dos outros, um valor muito grande, um valor muito pequeno, que ficam fora da própria realidade daquelas compras, esses valores eles são descartados. E quem faz isso é a própria forma de cálculo. Se os valores estivessem próximos entre si, nós utilizaríamos a média. Mas como eles estão muito distantes, ou seja, estão com um valor acima de 25% no coeficiente de variação, nós utilizamos a mediana, que no caso deu aqui 1,54. Então esse é o preço base do item clipe de papel 8/0, material niquelado, formato paralelo, caixa com 25 unidades. E tendo esse preço base, agora você sabe qual é o preço final, que vai variar conforme o lote do contrato. Se for o lote 1, regiões Norte e Sudeste, aplica-se a taxa de ajuste licitada de 8,41%. Se for o lote 2, regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul, aplica-se a taxa de 11%. E é isso. Espero que o vídeo tenha auxiliado a entender como funciona o processo de precificação de itens do almoxarifado virtual nacional. Lembrando que todo o processo é fundamentado na Instrução Normativa número 5 de 2014, para o caso dos itens da cesta inicial, e 73 de 2020, para os itens que venham a ser incluídos posteriormente. Muito obrigado e até mais!